Crise no Google leva à criação de um fork do Flutter. Começa lendo aí, Vanessa, que essa é treta. Eu vou até botar mais café. Agora tinha que ser camomila. Matt Carroll foi um dos desenvolvedores do Flutter dentro do Google e desde 2020 trabalha como consultor independente especializado no framework. Agora, Carroll resolveu ir além e criou seu próprio fork, batizado de Flock. Segundo ele, o Google teria deixado a evolução do Flutter de lado para se dedicar a tecnologias de inteligência artificial. Carroll revelou que o time atual do Flutter estaria fazendo somente manutenção do framework e somente para 3 das 6 plataformas suportadas pelo framework. De acordo com ele, Flutter estaria à deriva para Mac, Windows e Linux. Diante desse quadro, ele decidiu criar sua própria versão do Flutter e levantar essa bandeira. A proposta é de que o Flock seja o Flutter pela comunidade para a comunidade. Dessa forma, o Flock deverá permanecer constantemente atualizado com o Flutter. O Flock irá adicionar correções de bugs importantes e recursos populares da comunidade que supostamente a equipe do Flutter não pode ou não irá implementar. Matt Carroll afirma que não deseja dividir a comunidade, entretanto, ele alega que a comunicação com o time de desenvolvimento do framework é frustrante e não funciona. Ele afirma: as únicas pessoas que podem mudar essa realidade são as pessoas dentro da organização Flutter. No entanto, a maioria dessas pessoas não acha que isso seja um problema. E aí, chegou a hora do Flutter Foundation? Será? Pode ser. Você trabalha com Flutter aí, o que você pensa disso, antes da gente falar? Pronto, já pensou? Ok. Comentou? Ok. Agora a gente fala. Agora a gente fala. Pode ser que a gente fale besteira, né? Bom, primeiro, o Flock, se não me engano tem um Flock, mas sem o K, ele é uma lib de controle de estados, né? Então o nome já ficou do próprio Flutter, né? Não é do Flutter, mas é de contribuição. Então o nome já pode dar problema aí, né? Já pode dar uma certa confusão. Mas a gente falou disso aqui antes, que eu acho que esse seria um caminho normal, como aconteceu com o Rust na Mozilla. O Flutter vai se tornando tão importante que eu acho que ele tem que criar asas e sair do Google. Mas continuar com a equipe do Google contribuindo, né? Por quê? Porque o Flutter ele precisa continuar. E essa divisão tá vindo de alguém que estava lá dentro. Conhece a equipe, conhece os bastidores, e se ele está falando que as coisas não estão funcionando tão bem, quem sou eu para dizer que não, né? Que ele está enganado. Para ele chegar a ponto de falar, olha, precisa de um fork. Chegou agora, não tem mais como segurar, precisa de um fork. Então, isso é que acaba, ele querendo ou não, vai acabar criando uma divisão. E dificilmente ele vai conseguir manter um fork completamente integrado com o Flutter, como ele disse aqui, né? A gente vai manter o Flutter, vai manter o fork, vai tudo caminhar junto, só que separado. Aí você pensa, por exemplo, o Flutter como uma ferramenta para desenvolvimento multiplataforma, né? Que agora a gente sempre associa com o mobile, porque ele é fortíssimo no mobile, mas ele também já é para desktop e também para desenvolvimento web. Então, cara, multiplataforma. E aí você tem derivado disso, Flutter Flow, por exemplo, que utiliza o Flutter por trás, que é já a parte no-code dele, né? E muita gente criando coisas já com o Flutter Flow. Aí agora surge essa insegurança em relação a, tem muita coisa que não está sendo feita, está à deriva em relação a Mac, Windows e para o Linux. Ou seja, uma vez que as pessoas começam a investir, né, ou as pessoas, pode ser negócios, empresas, ou às vezes você pega startups ou empresas que montam equipes em cima dessa tecnologia e aí você não começa a ter as atualizações que são necessárias para aquilo se manter seguro, com novas funcionalidades, ou corrigindo bugs realmente na velocidade que precisa. Isso gera uma insegurança gigante. Gigante. Por isso que uma fundação por trás, mantendo isso com o apoio do Google, óbvio, ali, podendo ser até um principal mantenedor, seria uma solução interessante, né? Mas óbvio que isso aí depende da boa vontade do Google, né? A partir do momento que cria uma fundação, ela precisa, de certa forma, andar com as próprias pernas. Ela não, por exemplo, não dependeria somente do Google, entendeu? Eu não sei se o Google quer fazer isso. Por isso que eu falei que depende da boa vontade dele. Porque ele, por exemplo, poderia ter financiamento de outras empresas, inclusive empresas grandes que utilizam o Flutter como solução. Né? Isso aconteceu,
cara, Mas, um monte de vários, né? tecnologias. Se a gente pensar assim, de uma forma estratégica ali, pensando mais no lado da empresa, pô, se realmente ela tem esse puta projeto aqui na mão, mas ela tá mais interessada agora em voltada para a área de inteligência artificial, que é o que tá dando mais retorno e tudo mais, por que não, então, realmente abrir mão um pouquinho disso, mesmo que mantendo ali a estrutura do pessoal, mantendo o que ela já aporta para uma fundação, ao invés de manter ali debaixo dela. Eu sei que o Jacó lá da Fluterando, ele acompanha a gente aqui no compilado. Jacó, comenta aqui o que você acha disso. Você é a melhor pessoa para dizer pra gente. Provavelmente você já fez conteúdo sobre isso, você tem a sua opinião formada sobre isso. A gente quer ouvir também de você o que você acha.